O resgate de Ló. A história que vamos explorar hoje nos leva de volta aos tempos ancestrais, a um período em que a Terra ainda se recuperava do grande dilúvio, um evento que mudou o curso da história da humanidade. A narrativa que vamos acompanhar, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 14, nos conta sobre a complexa relação entre Abraão e seu sobrinho Ló, uma relação marcada por laços familiares, escolhas e um resgate dramático. Abraão, um homem de fé e coragem, já havia deixado sua terra natal em Ur dos Caldeus, seguindo o chamado de Deus para uma terra que lhe seria mostrada. Ló, seu sobrinho, o acompanhou nessa jornada, compartilhando tanto as bênçãos quanto os desafios dessa nova vida. À medida que o tempo avançava, as possessões de ambos aumentavam consideravelmente. Abraão tinha grandes rebanhos de ovelhas, cabras e gado, além de muitos servos e servas. Ló, por sua vez, também prosperou e possuía suas próprias manadas e tendas. A terra, naquele ponto, já não podia suportar o crescimento de ambos, pois os recursos eram limitados, e a competição por pastos e água começou a gerar tensões entre os pastores de Abraão e os de Ló. A disputa pelas pastagens, que parecia insignificante à primeira vista, começou a criar um clima de desconforto e desunião entre os dois clãs. Abraão, percebendo a crescente discórdia, tomou uma atitude sábia e altruísta. Ele não queria que a contenda prejudicasse a relação familiar que mantinha com seu sobrinho. Então, ele chamou Ló e propôs uma separação amigável. Não haja discórdia entre mim e você, nem entre os meus pastores e os seus, pois somos parentes, disse Abraão, como está registrado em Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Ele ofereceu a Ló a escolha da terra para onde queria se mudar, demonstrando uma generosidade e humildade notáveis. Abraão, com sua sabedoria divina, permitiu que Ló escolhesse primeiro, mesmo sendo mais velho e o líder da família, demonstrando que não estava preso ao seu próprio benefício, mas preocupado com a paz e a harmonia da sua família. Ló, guiado pelo que seus olhos viam e não pela fé, escolheu a região da planície do Jordão, uma terra que aos seus olhos parecia muito promissora e fértil. A Bíblia descreve essa região como toda bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, conforme Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Aparentemente, uma região perfeita para prosperar. Ele viu uma área exuberante, abundante em recursos hídricos, o que garantia pastos verdes e produtividade para seu rebanho. No entanto, ele ignorava o preço moral que viria com sua escolha. Essa escolha revelaria muito sobre o caráter de Ló, uma pessoa que, embora tivesse acompanhado Abraão em sua jornada de fé, ainda não tinha entregado seu coração completamente a Deus. Ele se estabeleceu perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua imoralidade e perversidade. Ele escolheu se aproximar de um povo que vivia em pecado, com a esperança de que a prosperidade ali o recompensasse. Mas, ao fazer essa escolha, Ló se colocou em um caminho perigoso. A escolha de Ló, guiada pela aparência e não pelos valores espirituais, acabou por expor Ló e a sua família a situações perigosas, como iremos ver a seguir. A distância entre Abraão e Ló, portanto, não foi apenas geográfica, mas também moral e espiritual. Enquanto Abraão permanecia em Canaã, onde mantinha uma relação de compromisso com Deus, Ló se deixava levar pela cultura pecaminosa de Sodoma. Passaram-se alguns anos, e a região onde Ló havia se estabelecido passou por uma grande convulsão política e militar. A história nos leva a um conflito entre 4 reis e 5 reis, uma guerra que mudaria o destino de várias cidades, incluindo Sodoma e Gomorra. Como está escrito em Gênesis, capítulo 14, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zebolim e Belá se uniram para resistir ao domínio dos reis de Elão, Guim, Sinar e Elazar, que haviam o subjugado por 12 anos. A batalha se intensificou no Vale de Sidim, um local onde havia muitas fontes de betume, e a situação se tornou caótica para os reis de Sodoma e Gomorra. Os reis invasores, liderados por Quedorlaomer, um rei de grande poder e influência, conquistaram facilmente as cidades da planície, incluindo Sodoma, a cidade onde Ló havia se estabelecido. O exército invasor saqueou as cidades, levando consigo muitos bens e capturando pessoas para a escravidão, incluindo Ló e sua família. Ló, por causa de sua proximidade com a cidade, acabou sendo envolvido nos problemas que ele escolheu ter. A notícia da captura de Ló chegou aos ouvidos de Abraão através de um dos que haviam escapado do campo de batalha. Abraão, ao saber que seu sobrinho havia sido levado cativo, demonstrou mais uma vez seu amor e compaixão. Apesar de Ló ter escolhido se afastar, e de suas escolhas terem o colocado em tal situação, Abraão não pensou 2 vezes em como o resgataria. Ele não guardava ressentimentos no coração. Aquele coração generoso e misericordioso se movia em favor do sobrinho.
Em vez de ficar parado e lamentar a situação, Abraão agiu com coragem e determinação. Como um verdadeiro líder e guerreiro, ele preparou seu exército, formado por 318 homens treinados, seus servos mais leais e corajosos, prontos para o que fosse preciso. Abraão partiu com seus homens para resgatar seu sobrinho, demonstrando uma fé inabalável e uma lealdade que ia além dos laços de sangue. Ele não tinha medo, mas confiava na promessa de proteção de Deus. Seguindo o caminho da perseguição, Abraão atacou o exército invasor, alcançando o grupo na região de Dan, como nos é descrito no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Abraão dividiu seu exército e atacou o inimigo de surpresa durante a noite, causando grande confusão e pânico. A batalha foi intensa, mas Abraão, com a ajuda de Deus, conseguiu derrotar os invasores e recuperar todos os cativos e bens roubados. O exército de Abraão, apesar de menor em número, lutou com bravura e venceu. Abraão não só resgatou Ló, como também libertou todos os outros prisioneiros. Abraão mostrou que seu amor e cuidado iam muito além de sua família, estendendo-se a todos que precisavam de sua ajuda. Após a vitória, no seu retorno, Abraão foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Como está escrito em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Abraão, como sinal de gratidão, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia recuperado, demonstrando reconhecimento àquele sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, um personagem enigmático, é tido por muitos estudiosos como uma prefiguração de Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote. Esse encontro sagrado reforça a fé e o relacionamento de Abraão com o Deus verdadeiro. O rei de Sodoma também veio ao encontro de Abraão, oferecendo a ele todos os bens que haviam sido resgatados, mas Abraão, com uma integridade inabalável, recusou os bens, dizendo: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não tomarei nada do que lhe pertence, nem um fio de linha, nem a correia de uma sandália, para que você não diga: Fui eu que enriqueci Abrão. Conforme Gênesis, capítulo 14, versículos 22 e 23. Abraão não queria que o rei de Sodoma pudesse se gabar de tê-lo enriquecido, pois ele sabia que sua verdadeira riqueza vinha de Deus. Abraão não permitiu que as ofertas tentadoras do rei de Sodoma o corrompessem, ele sabia que os caminhos de Deus eram mais valiosos que qualquer riqueza material. A história do resgate de Ló nos mostra o amor, a generosidade e a coragem de Abraão, um homem que não hesitou em arriscar a própria vida para ajudar seu sobrinho, mesmo quando este havia feito escolhas questionáveis. A atitude de Abraão, ao se envolver ativamente no resgate, nos ensina sobre a importância da ação, não apenas das boas intenções. Abraão não ficou sentado observando a situação de Ló, mas se colocou em movimento para ajudar. Agora, convido você a refletir um pouco sobre este momento crucial na história de Abraão e Ló. Como você acha que a escolha de Ló, de se estabelecer próximo a Sodoma, afetou o relacionamento dele com Abraão? Deixe seu comentário abaixo, compartilhando sua visão e como essa história ressoa em sua vida. Queremos ouvir a sua perspectiva. A história de Ló nos leva a questionar nossas próprias escolhas. Muitas vezes, somos tentados a seguir o que parece mais fácil e promissor aos nossos olhos, sem considerar os valores espirituais e morais que devem guiar nossas vidas. Ló escolheu o caminho da conveniência, priorizando o conforto e a prosperidade material em detrimento dos valores espirituais. Mas, a sua escolha o levou a uma situação de risco, onde ele foi feito prisioneiro e teve de ser resgatado. Esse episódio nos mostra que nossas escolhas, por mais triviais que pareçam, podem ter consequências significativas, afetando não só nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. A história de Ló também nos mostra a importância da humildade e da sabedoria na tomada de decisões. Abraão, ao contrário de Ló, agiu com sabedoria e generosidade, oferecendo a Ló a escolha da terra, mesmo que isso significasse abrir mão de seus próprios interesses. Abraão sabia que a bênção de Deus não estava condicionada a um pedaço de terra, mas sim a sua obediência e fé. Ele confiou em Deus, e Deus o abençoou grandemente. Abraão sempre colocou Deus acima de tudo, e sua fidelidade sempre foi recompensada. Abraão nos ensina a importância de priorizar a vontade de Deus em todas as decisões de nossa vida. A narrativa do resgate de Ló nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da família e da compaixão. Apesar de Ló ter se afastado de Abraão, escolhendo um caminho diferente, Abraão demonstrou um amor incondicional por seu sobrinho. Ele não o abandonou,
mas arriscou a própria vida para resgatá-lo. Este episódio nos ensina que o amor e a misericórdia devem ser a base dos nossos relacionamentos, especialmente em tempos de dificuldade. O verdadeiro amor é aquele que age, que se coloca no lugar do outro, que não mede esforços para ajudar, mesmo quando não há mérito do outro. A intervenção de Deus na vida de Abraão também é evidente. A vitória de Abraão sobre um exército muito maior não foi fruto de sua própria força, mas da providência divina. Como diz o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampaz ao redor dos que o temem e os livra. Deus protegeu e guiou Abraão, assim como protege e guia todos aqueles que nele confiam. A proteção divina é uma constante na vida dos que servem a Deus, e a história de Abraão é uma demonstração da fidelidade de Deus. Essa história, com todos os seus detalhes, nos leva a meditar sobre a natureza do amor, da fé e da obediência a Deus. Ela nos desafia a examinar nossos próprios corações e a nos perguntar se estamos tomando decisões guiadas pela sabedoria divina ou pelas aparências e conveniências do mundo. Que possamos aprender com a história de Abraão e Ló, a priorizar a vontade de Deus em todas as nossas escolhas, a amar nossos semelhantes incondicionalmente e a confiar na providência divina. Que esta narrativa inspire você a buscar uma vida de fé e serviço a Deus, lembrando que Ele está sempre pronto para nos guiar e nos fortalecer. Que possamos viver nossos dias com coragem, amor e generosidade, como Abraão, buscando em Deus a nossa verdadeira fonte de força e sabedoria. Que essa história possa nos lembrar do grande amor que Deus tem por cada um de nós, e que a cada dia possamos nos aproximar mais dele e seguir os seus passos. Agradeço a você por ter acompanhado esta jornada bíblica. Que esta história tenha tocado seu coração e despertado em você o desejo de buscar mais a Deus. Convido você a curtir este vídeo, comentar suas impressões e compartilhar com outras pessoas para que mais vidas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você.